Ok, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro evento sobre direito e comunicação na eleição marcada pela pandemia da Covid-19, que é organizado pela Associação Paraibana de Advocacia Municipalista e pela Múltipla Comunicação Integrada. Nesse evento, temos como parceiros a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, a Associação Paraibana de Contadores Públicos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, a Associação dos Advogados Municipalistas de Pernambuco, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba e também o Instituto Cearense de Direito Eleitoral. Vivemos hoje tempos difíceis em que tivemos que nos readequar e nos reinventar. E com as eleições o processo não foi diferente. O Congresso Nacional mudou a data do pleito, que agora passa a acontecer no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Com isso, todo o calendário eleitoral também foi modificado. Essa situação trouxe muitas dúvidas sobre o processo eleitoral, principalmente para quem vai disputá-lo em novembro. Será uma eleição difícil e que nos apresenta diversas restrições. Para discutir direito e comunicação numa eleição marcada pela Covid-19, teremos 3 mesas formadas por especialistas. Na primeira, será discutida a prestação de contas e impedimentos legais para gestores em ano de eleição. Participarão do debate o advogado, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, André Costa, como palestrante. Como debatedores estarão presentes o advogado e especialista em contas públicas, Marco Vilar, além do advogado municipalista e presidente da Associação dos Advogados Municipalistas de Pernambuco, Luiz Galindo, e também o contador público e presidente da Associação Paraibana de Contadores Públicos, Alexandre Aureliano. Na segunda mesa, teremos a discussão em torno da eleição em tempo de pandemia, novas perspectivas e cautelas. Para discutir o assunto, o palestrante será o advogado eleitoral e professor doutor Ricardo Severo, que estará ao lado dos também advogados eleitorais Ravi Vasconcelos e Josedel Saraiva. Na terceira mesa, o tema discutido será a comunicação e gerenciamento de crise na campanha eleitoral. A discussão nessa mesa será comandada pela jornalista com expertise em campanha eleitoral e gerenciamento de crise, Marli Lúcio, e para debater o assunto estarão presentes também os jornalistas Heron Cid e Bete Torres. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas aqui mesmo pelo chat, e, no final, selecionaremos até 5 perguntas para que os debatedores respondam ao final das discussões de cada mesa. Cada palestrante terá 15 minutos para explanar suas ideias e os debatedores 5 minutos cada. Então, vamos iniciar a primeira mesa. Fiquem agora com as discussões sobre a prestação de contas e impedimentos legais para gestores em ano de eleição. Com a palavra, o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, André Costa, também os advogados Marco Vilar e Luiz Galindo e também o contador Alexandre Aureliano. Um bom debate a todos. Pelo seu microfone, André. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Inicialmente, eu queria agradecer o convite e a honra de estar no evento realizado pela Associação Paraibana da Advocacia Municipalista, com o amigo Marco Vilar, que também é membro, diretor da Comissão Especial da Advocacia Municipalista do Conselho Federal da OAB, o qual me fez o convite. Ao mesmo tempo, está aqui com o colega Luiz Galindo, advogado de Pernambuco, presidente lá da Associação Pernambucana de Advocacia Municipalista, que atua há muito tempo nessa área, e os demais colegas aqui presentes. Como eu tinha combinado, pessoal, eu penso que nessa live nós vamos bater uma conversa, um bate-papo, e a minha intervenção vai ser a partir de uma leitura ou de algumas colocações sobre condutas vedadas aos agentes públicos no ano de eleição, né? Apesar de ter sido deferido para mim os 15 minutos, eu pretendo fazer a intervenção em um tempo um pouco menor para poder compartilhar o tempo, tanto com o Marcos como com o Galindo, e depois a gente vai para o debate. Eu falo aqui não como acadêmico, eu falo como um advogado que atua na área eleitoral
vou completar agora 25 anos em outubro desse ano, né? E uma advocacia voltada para a advocacia pública, com ênfase no direito eleitoral e direito partidário. Eu acho que tem alguns pressupostos quando vamos falar de condutas vedadas, para quem está nos assistindo aqui, e eu vou fazer alguns cortes e recortes. O primeiro recorte é que eu vou tratar de condutas vedadas pensando, obviamente, em eleições municipais, a partir do chefe do Poder Executivo e do chefe do Poder Legislativo e também dos vereadores e dos agentes políticos e secretários municipais. O segundo corte, que eu acho que é importante destacar, é que o tema, e eu acho a felicidade, não só da APAM, mas das entidades que estão apoiando, em escolher debater a questão do direito eleitoral, a questão da comunicação, numa eleição que vai ser atravessada pela maior crise sanitária que nós tivemos depois da gripe espanhola. Não me recordo no Brasil de você ter uma crise não só pelos números quantitativos, mas pelo que a gente não, por nós não sabermos onde isso vai e quando vai terminar. Quero dar um exemplo, e aqui peço que nessa idas e vindas as pessoas consigam acompanhar o raciocínio, não por equívoco das pessoas, mas porque eu vou tratar de vários assuntos, vou e volto, mas vou tentar ordenar essa intervenção. Ontem à noite, nós tivemos, ontem à tarde, a última sessão do semestre do Tribunal Superior Eleitoral. No final da sessão, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é do STJ, está lá atuando no Tribunal Superior Eleitoral, pergunta para o presidente Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. Ministro, em agosto, voltaremos a ter sessões presenciais? E aí o ministro Luiz Roberto Barroso sorri e diz, como eu queria ter uma bola de cristal, mas pela perspectiva dos médicos sanitaristas tais e tais, do que nós reunimos, do que nós ouvimos, as sessões do TSE possivelmente não voltam a ser presenciais antes de setembro. Principalmente porque Brasília, e ele falando de Brasília, houve um recrudescimento da contaminação pelo novo coronavírus, conhecido como Covid-19. Então, nós temos percebido que desde o começo do ano e a partir fortemente de março, as nossas relações sociais, as nossas relações profissionais, inclusive a nossa atuação jurídica sofreu profundas mudanças. Você está tendo situações onde tem que se isolar, onde a economia teve que parar, ficou um dilema entre a economia e a vida. E desde esse começo, alguns setores, eu digo isso respeitosamente, apresentaram duas propostas. Adiar as eleições sem prorrogação de mandato ou adiar com prorrogação de mandato. Eu não vou me perder mais muito tempo nisso, estimado Marcos, porque hoje de manhã foi promulgada a PEC 18 e essa situação ela já está superada. Teremos eleições em 2020, sendo o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno nas cidades que tiverem mais de 200 mil eleitores em 29 de novembro. E a partir daí, essa mudança, ela não só altera o calendário eleitoral, obviamente, novos prazos de convenções partidárias, novas datas, não prazo, mas data das convenções partidárias, a possibilidade de fazer a convenção partidária via online, novas datas e períodos para outros atos de campanha. E também afeta profundamente as condutas vedadas ou o comportamento dos agentes públicos no ano eleitoral. O que são condutas vedadas? Certamente nós estamos aqui dialogando com advogados, não advogados, estudantes, e eu quero até fazer uma referência, porque me parece, eu quero pegar só algo aqui que eu acho que é importante, peço um minuto de vocês, que é... Quero cumprimentar, eu vi agora ele na tela, que também está na nossa mesa, não tinha cumprimentado ainda, o colega contador público, doutor Alexandre Aureliano. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, vai participar dos debates, não tinha sido feito referência ainda, e agora que eu vi aqui na tela, fui aqui buscar o seu nome e sobrenome aqui no card, no bonito card feito pela PAN. Obrigado, então, voltando. Um abraço, meu querido. E aí, então, voltando.
nós temos as condutas vedadas no ano eleitoral. Mudou a data da eleição, mudou alguns prazos, a gente vai tratar desses temas. Mas o que são as condutas vedadas? Pessoal, a doutrina, você tem Zé Jairo Gomes, tem Rodrigo Zilli, tem inúmeros autores de direito eleitoral. Claro que num evento prático como esse, eu vou trabalhar com conceitos rápidos para que nós possamos compreender o que vamos debater aqui. Condutas vedadas são comportamentos proibidos por lei aos agentes públicos que já partem numa vantagem, ou em tese partiriam. Nós sabemos que foi aprovada em 1997 a reeleição para os chefes do Poder Executivo, e essa reeleição veio junto com a emenda, depois veio uma lei, a Lei Geral das Eleições, né, que também fez algumas reformulações, e lá tem um capítulo que fala das condutas vedadas. E essas condutas vedadas restritas são espécies de abuso do poder, ou seja, comportamentos que não são aceitáveis de um gestor público, porque senão ele vai desequilibrar o pleito, vai desigualar a disputa. Nós sabemos, e aqui eu não estou falando para quem já são os iniciados, que quem está no poder, se estiver fazendo uma boa gestão, parte na vantagem. Se não estiver fazendo uma boa gestão, ainda parte na vantagem porque tem a máquina pública. E nós sabemos que a máquina pública, em determinados locais, ela influencia fortemente no processo eleitoral. É por isso, no processo eleitoral e na escolha do eleitor. É por isso que o legislador colocou lá no artigo 73, 74, 75 seguintes da Lei das Eleições, né, as condutas vedadas, que trata do uso dos bens públicos, das proibições em relação ao servidor, da proibição em relação ao aumento, trata da questão da publicidade institucional, trata da questão de você pode ou não, determinados cargos que podem ou não ser exonerados em determinados períodos, trata da questão dos recursos que o município pode receber ou não pode receber. Qual é a questão central das condutas vedadas? Como eu falei, são regras, são espécies de abuso do poder político, mas são regras específicas para evitar que haja essa disparidade entre quem está exercendo poder e quem não está exercendo poder. E aí, de forma prática, com a aprovação, a promulgação dessa PEC hoje, há um artigo lá que alterou também, porque assim, alterou determinados prazos e datas. Por quê? O que se venceu até hoje está vencido, lá tem um artigo. O que se completou até hoje, vou dar um exemplo. 6 meses antes era o prazo, não tem a ver com conduta vedada, só são exemplos, para você ter uma filiação partidária. Isso não mudou. Se você contar 6 meses, a eleição vai ser 15 de novembro, você tirando 6 meses, você vai ter 15 de maio. 15 de maio já passou, já precluiu. Lá tem um artigo específico sobre isso. O que vai mudar são exatamente os prazos que ainda não se venceram. Por exemplo, o candidato não pode... Antigamente dizia que o candidato à reeleição não poderia participar de inauguração de obra pública 3 meses antes da eleição. Houve uma mudança, e nós sabemos hoje que não é participar. Porque às vezes o cara tinha uma obra, uma forma de burlar a regra, botava lá outras pessoas em cima do palanque, e ele ficava circulando embaixo, cumprimentando as pessoas. Houve um avanço na regra e disse que hoje não pode comparecer. Mas como são 3 meses antes, 3 meses antes seria agora, ainda que pouca gente esteja inaugurando obras públicas, mas o fato é que seria 4 de julho. Com a mudança do calendário, como se fala de data, não fala por dia, mas fala de tempo, 3 meses antes, ganhou mais alguns dias, porque 15 de novembro, 15 de outubro, 15 de setembro, 15 de agosto. Então, em tese, pode inaugurar obras até 15 de agosto. Isso é uma alteração que houve. Não vai caracterizar uma conduta vedada. Outra conduta vedada que sofreu alteração, que foi a questão da publicidade institucional. Obviamente que já tinha uma exceção na lei dizendo que houve uma mudança, se eu não me engano, em 2015, sobre a questão das médias. Eu quero já falar que teve um julgamento importante sobre publicidade institucional ontem no TSE, uma jurisprudência que foge ao que o TSE vinha decidindo, mas na publicidade institucional nós sabemos que tem que pegar a média
do primeiro semestre dos 3 primeiros anos. Para fazer essa média, você gastar no primeiro semestre do ano no primeiro semestre do ano da eleição. O que é que acontece? Só que nós estamos em tempo de pandemia. Claro que já havia uma previsão de que você mostrar para o Ministério Público e para o juiz, você poderia fazer essa própria publicidade institucional, que o conceito básico que nós sabemos de publicidade institucional é muito simples. O que é a publicidade institucional? A publicidade institucional é aquela que usa dinheiro público. Pronto, não importa o tempo que foi feita. Porque você sabe, Alexandre, antigamente as pessoas faziam a propaganda fora do período vedado e queria veicular no período vedado. E dizia, não, mas essa propaganda ela foi feita antes. Não importa se ela foi feita antes, importa que ela é institucional. Por que ela é institucional? Porque é uma propaganda institucional, porque é uma publicidade institucional. Porque ela tem o uso do dinheiro público. Porque eu não vou falar nem da característica da propaganda, porque nós sabemos, nós trabalhamos com gestores ou a favor de alguns gestores, ou contrário a determinados gestores, e nós sabemos que nem sempre gestores seguem o que diz a Constituição Federal, que a propaganda institucional não pode usar nome, qualquer promoção pessoal, referência à pessoa e tal. Nem sempre as propagandas ela têm caráter educativo. Então, me parece que um conceito mais adequado para afirmar, para definir o que é uma publicidade institucional, é se essa publicidade institucional teve dinheiro público. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses para lembrar uma coisa. Já começa, e nós tivemos esse enfrentamento aqui no TRE e no TSE, a discussão de quando você faz uma propaganda, eu sei que é da turma da comunicação, mas vou tentar aqui fazer só uma leitura jurídica. Você pega um dinheiro público e faz uma propaganda. E essa propaganda é a propaganda institucional. Só que o chefe do Poder Executivo pega essa propaganda e reproduz na sua rede social particular. E passa o período da publicidade institucional que era permitida. É ou não é ilegal você continuar veiculando a propaganda institucional no site privado, na rede social privada do gestor público? Nós tivemos um caso desse e não sei se a jurisprudência vai mudar, evoluir. Estou falando do caso que foi julgado até hoje. Nós conseguimos provar que a propaganda institucional ela foi veiculada naquele momento no órgão público. Depois, a reprodução em qualquer rede social privada que não tenha dinheiro público não caracteriza ilegalidade, porque a propaganda pública, depois que ela é feita, depois que ela é usada para sua utilidade, ela pode ser usada por qualquer cidadão. Não tem essa proibição. A publicidade institucional, ela não é feita para ser usada só pelo gestor público, só naquele momento. Quando não é o gestor público, quando não é um site, um espaço institucional que não é público, não precisa tirar. Em outros termos, eu tenho que tirar do site da Secretaria Municipal de Saúde determinada publicidade institucional 3 meses antes da eleição. Agora, o privado, ele pode veicular, desde que essa propaganda fique provada que estava ao alcance de toda e qualquer pessoa. Porque senão pode parecer que fez só para aquele órgão público e depois alguém do órgão público passou só para os seus apanivados. Eu fiz essa referência para, como a gente trata de casos práticos, mas quero lembrar também, ainda sobre publicidade institucional, a decisão ontem do Tribunal Superior Eleitoral. Entenda que foi uma decisão excepcional. O que vai interessar para nós é que o TSE usou o princípio da proporcionalidade. E aí, por gentileza, alguém, André Gomes, cuida do meu tempo aí, que eu achei que 15 minutos era muito, eu estou vendo que o negócio já vai acabar. Mas houve uma decisão ontem que eu achei diferente e importantíssima. Determinado município do Mato Grosso foi eleito um prefeito. No meio do mandato, esse prefeito foi cassado. Ele não tinha gasto nada no primeiro, nem no segundo, no primeiro e segundo semestre, no primeiro semestre do primeiro e segundo ano. Foi cassado e assumiu uma prefeita. Como ele não tinha gasto quase nada, a prefeita gastou no terceiro ano. E no quarto ano, ela gastou, em vez de ela gastar 200 e poucos mil reais, ela gastou mais de 1 milhão. Segundo a conta dos adversários, ela gastou 500% a mais do limite que ela podia ter gastado.
o juiz cassou o mandato da prefeita. Foi para o TRE, por 4-3, o TRE desfez a decisão do juiz, dizendo que era uma condição excepcional, não podia aplicar a regra de forma linear, porque, ora, como é que eu podia fazer a média se a média do primeiro e segundo ano, se não teve gasto nenhum no primeiro e segundo ano? Segundo, se ela não estava no exercício do poder, como é que podia se aproveitar essa média para ela? E terceiro, tinha que usar o princípio da proporcionalidade. Os gastos que ela tinha feito foi mostrado que foram gastos que eram necessários para a polícia adicional, mas que eram os gastos por habitante, era menor do que tinha sido feito pela Câmara Municipal. Confesso a vocês que quando eu comecei a assistir o julgamento, eu pensei, não, essa prefeita vai ser cassada. Vão reformar a decisão do TRE local. Mas, para minha surpresa, o Tribunal Superior Eleitoral fixou a tese que, neste caso, olhando o caso concreto dos autos, não poderia ser caracterizada uma conduta vedada pelas condições que cercavam o caso. Quero chamar a atenção, saindo da publicidade institucional e indo para outra conduta vedada, a partir de decisões já jurisprudenciais, que é o cuidado que deve ter com a contratação de temporários e de terceirizados. Teve casos de cassações no Estado de Ceará, depois confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde, vejam bem, no primeiro ano da gestão, segundo e terceiro ano, a mesma quantidade de contratos temporários, a mesma quantidade de servidores terceirizados. Acontece que havia um compromisso da prefeitura de fazer contrato. E a prefeitura não, de fazer concurso, perdão. A prefeitura não fez o concurso. Na véspera, e veja bem, não estou falando do período eleitoral. No primeiro semestre do ano da eleição, do final do terceiro ano para o começo do quarto ano, e no primeiro semestre do ano da eleição, a prefeitura renovou os contratos, inclusive com menor quantidade de contratados temporários e terceirizados. Doutor André... Vou concluir, né? Tá? Quanto tempo? 15 minutos? Já passou. 2 minutinhos, o senhor conclui. Vou concluir. Obrigado. Obrigado. O Tribunal Superior, o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que estava caracterizado o abuso do poder político, porque, ao invés de fazer concurso, o gestor optou em renovar os contratos temporários e os contratos com as empresas terceirizadas, tendo vagas a serem preenchidas nos cargos. E que essa opção ele tinha feito para poder manipular e se beneficiar dessa situação. Então, eu chamo a atenção também para a questão das contas vedadas, a questão da contratação de servidores temporários e terceirizados. E, por fim, eu quero terminar, deve faltar um minuto aí, já depois do tempo que me foi dado, para chamar a atenção para os colegas, para os prefeitos e gestores, em relação à pandemia versus a distribuição gratuita de bens. Nós sabemos que o Ministério Público, no seu papel institucional, tem marcado colado sobre isso, só que os estados estão realmente em estado de calamidade pública. Só que o Ministério Público ele quer mais do que a calamidade pública, quer que comprove que houve aquela compra, que a compra foi dentro dos limites, e que não houve qualquer promoção pessoal na distribuição desses bens e produtos. Que é isso, para nós, deve ser a questão central, demonstrar que houve regra linear, objetiva na distribuição. E eu digo que os prefeitos e as prefeitas não devem ter receio de fazer a coisa certa, não devem ter receio de distribuir esses bens gratuitos, porque o que está em jogo é a saúde e a vida das pessoas. Mas é sempre importante, para que não venha caracterizar qualquer espécie de abuso ou de conduta vedada, que essa distribuição seja, sempre que possível, acompanhada pelo representante do Ministério Público. Então, são essas considerações iniciais a partir de algumas questões práticas que eu queria colocar e agradecer ao André Gomes, ao Marco, ao Galindo, ao Alexandre e à Beth a paciência, quem está nos ouvindo, pelo ter extrapolado o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. E agora passamos a palavra para o doutor Luiz Galindo. Boa noite a todos, boa noite, colegas de mesa. Primeiramente, agradecer o convite da APAN
essa associação que junta esforços com a nossa de Pernambuco na defesa do advogado municipalista, na defesa de nossas prerrogativas. Saudar o nosso André Costa, o presidente da nossa Comissão Nacional de Direito Municipal, no qual eu faço parte, e o Dr. Marcos Vilar também faz parte, e uma satisfação participar desse evento. Eu gostaria de chamar a atenção, diante dos questionamentos que o Dr. André Costa realizou, justamente da filigrana e do liame que está acontecendo. Nós sabemos que é vedado a doação de bens neste período, né? E as exceções com relação à calamidade pública. O que está acontecendo? Os programas sociais, nós sabemos que teriam que ser um ano anterior e teria que, literalmente, estar no orçamento, leis municipais. O que é que aconteceu em vários municípios? Fizeram leis municipais de estabelecimento de programas justamente nessa pandemia. Onde está a pedra de toque? Como foram feitos esses cadastros? Porque se não obedeceram à impessoalidade, vai justamente ocorrer, e o Ministério Público está oficiando todos os municípios em Pernambuco, justamente por esse detalhe. Como foi feito esse cadastro? Está obedecendo à impessoalidade? Está obedecendo os cadastros públicos que existiam? Porque criou-se essas leis municipais nesse período, é justificado, é um gesto de humanidade, mas sempre existem as pessoas que gostam de extrapolar. Outra coisa é a distribuição de máscaras e álcool em gel. Muitos pré-candidatos estão aproveitando esse momento e fazendo essas doações. Eu cheguei a ver, inclusive, máscaras da cor do pré-candidato e com a marca do pré-candidato, ou seja, sendo distribuídas, ou seja, se aproveitando de um ato humanitário, um ato de solidariedade, mas para fazer propaganda extemporânea. Nós vamos viver momentos realmente extremamente diferentes. Eu tenho 20 anos de atuação em eleições e confesso que nunca imaginei que nós passaríamos por essa situação. Ou seja, vamos ter as primeiras convenções online, implementadas agora por resolução, onde a ata e a presença será registrada pelo Candex. Nós vamos ter, com relação ao doutor, desculpe, também gostaria de saudar o Alexandre Aureliano, nosso contador, né? E vamos ter detalhes impressionantes com relação à prestação de contas, ou seja, a prestação de contas, a sentença da prestação de contas vai ser 12 de fevereiro, ou seja, literalmente após a eleição. E terá até dia 1 de março para alguém requerer o artigo 30A, né, com relação a gastos excessivos. Mas, ou seja, vamos ter condutas para averiguar e levantar se houve ferimento ao artigo 73, porque está existindo em alguns municípios, estão se locupletando. É verdade, né, com essas doações e essas novas leis ditas de humanitárias para justamente abarcar um número de pessoas e bolsas nesse sentido, justamente neste ano, né? E é um liame muito pequeno que os eleitoralistas vão ter que se debruçar. Eu acredito também que a nossa composição do TSE é uma composição ultimamente extremamente dura, tanto é que as decisões estão modificando, ou seja, a gente antigamente não tinha captação ambiental como válida, como prova ilícita, hoje é válido. A gente já teve candidato cassado apenas por um depoimento. A gente não via isso, era um conjunto probatório que tinha que ser realizado. Então, a legislação está mudando. A gente viu ontem na sessão do TSE, a situação sanitária é tão séria que nós verificamos que o próprio presidente e a corte deliberou no sentido de, mesmo o prefeito cassado, não haver novas eleições, ele permanecer. Tudo bem que vai ser analisado caso a caso, mas é um paradigma interessante, porque a corte já tinha deliberado que a execução dos acordos seria de imediato.
né? Temos até um caso em Pernambuco recente, que também foi contratação de terceirizado, como o doutor André Costa mencionou. Talvez uma burla ao concurso público, foi anos e anos contratando essa massa de temporários. E o TRE de Pernambuco entendeu que isso era um abuso de poder político, justamente na contratação temporária. Inclusive, ele foi cassado. Então, é nessas condutas que nós vamos nos debruçar e vai ser realmente muito interessante, né? E vai caber aos advogados eleitoralistas orientar os seus clientes, né? Porque as interpretações serão diversas. É tudo novo, literalmente novo. Então, é com essas palavras que eu inicio o debate para a gente começar a conversar. Bom, muito obrigado, doutor Luiz. Com a palavra agora, o doutor Marco Vilar. bom, desejando mais uma vez uma boa noite aqui a todos presentes. Estou percebendo agora que nós estamos aqui, chegamos a 64 participantes online, como foi dito, né? Entra o pessoal e sai, mas uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse momento. Estou vendo aqui colegas virtualmente, vendo colegas que eu tenho um cotidiano de ver com mais frequência. Estou vendo aqui a Raquel lá de Ferreiros, Raquel, estou lhe vendo. Uma boa noite. Obrigado pela presença. O presidente da Câmara, Salatiel, enfim, o meu amigo Ricardo Serra, enfim, boa noite a todos aqui, para não me alongar no tema. O debate aqui nessa mesa eu acho muito importante. E um ponto que o nosso amigo aqui, o conselheiro federal, o doutor André Costa, colocou, muito importante, que remete à questão do aumento também de despesa com o pessoal, que é uma conduta vedada, é uma proibição, está contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E até agora, pelo menos aqui na Paraíba, nós não tivemos nenhum posicionamento concreto dessa, vamos dizer assim, relativização. Por quê? Nós sabemos que muitos municípios estão contratando diversos prestadores de serviço para a pandemia, oficialmente, digamos assim, para a pandemia. Porém, não estão especificando muito bem essas informações, ou até mesmo tentando, de alguma forma, contratar outras especialidades que não tenham o assunto ou o combate efetivo à pandemia. E isso, obviamente, gera o aumento de despesa com o pessoal, conduta vedada, obviamente, nos 6 meses anteriores. E como foi bem colocado pelo doutor André, né, esses 6 meses anteriores, nós já estamos navegando por esse prazo. Então, é algo tão pesado, tão forte, que a legislação repisou, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, não houve, até o momento, nenhuma relativização, e aí, se os colegas tiverem alguma informação mais recente, corrijam, se for o caso, mas temos esse cuidado e esse receio. Nós estamos, como dito, numa eleição que vai ser marcada pelas dificuldades de toda forma, dificuldades do ponto de vista de deslocamento dos candidatos, dificuldades das aglomerações, enfim, uma eleição totalmente atípica, né? E nós vamos continuar nessa navegação, nesse momento, até o final do ano. E como ficam, obviamente, paralelamente às ações dos municípios, né? E os municípios não podem, obviamente, parar. Nós temos alguns municípios que flexibilizaram suas atividades e estão agora retroagindo. Municípios que necessitam contratar o pessoal. E esse gasto com o pessoal aumenta a despesa. Nós temos muitos municípios que estão recebendo, inclusive, o meu amigo, o doutor Luiz Galindo, e aqui o contador, sempre amigo Alexandre Aureliano, a quem desejo uma boa noite. Municípios que já receberam, inclusive, recomendação do Ministério Público para que se abstenham do incremento da despesa com o pessoal. E esse ofício que chega com uma recomendação, mas, na verdade, quando o prefeito recebe isso, já é uma determinação, e recomendação só tem um título, a gente já conhece muito bem isso, o prefeito fica, eu não posso contratar mais um médico para um PSF, eu não posso contratar mais, porque eu já estou no final do meu mandato.
Isso vem causando uma discussão, começa a causar uma discussão maior, porque até ontem, até poucos dias, tinha aquela dúvida ainda se teríamos ou não eleição. Agora o prego, como diz aqui, o prego batido, ponto virado, teremos eleição. Pelo menos até agora, caso não mude mais uma vez, teremos eleição. Então as regras estão mantidas. Se são as regras que estão mantidas, como ficariam esses gestores? Essa é uma corrente que vem cada vez mais afligindo aqueles que estão ao término do seu mandato, principalmente. E aqui falo não apenas para os prefeitos, mas também a regra se aplica, de forma geral, aos presidentes das câmaras também. Né? De forma, isso é geral. E como ficaria? Né? Mas especialmente os prefeitos que estão contratando pessoal e recebendo ao mesmo tempo esse ofício. É algo surreal. É algo que poderia dizer que seja surreal, mas é uma realidade que estamos, nesse momento, vivenciando. Então, é esse ponto específico, e aqui complementando e debatendo aqui com os colegas, que eu trago essa discussão nessa temática. Obviamente, tem diversos outros pontos que poderíamos passar aqui uma noite inteira discutindo os impedimentos, mas eu gostaria de focar unicamente nisso. A dificuldade, haja vista a pandemia, a dificuldade que os prefeitos estão tendo, né, com o cumprimento das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ainda não foram flexibilizadas, do ponto de vista do aumento de pessoal, haja vista o término do seu mandato. Então, essa é a minha participação. Eu gostaria de passar aqui a palavra ao meu amigo contador Alexandre Aureliano, que também vai trazer aqui seus pontos de vista, e aqui vamos acompanhando os colegas. E desejar mais uma vez uma boa noite e agradecer de forma especial a todos que se encontram aqui presentes. Muito obrigado. A palavra agora, o doutor Alexandre. Boa noite a todos. Quero saudar aqui o colega doutor André Costa, Luiz Alberto, na pessoa de doutor Marcos. Muito obrigado pelo convite, aqui representando a Associação Paraibana dos Contadores Públicos. Saudar todos os colegas que aqui estão se fazendo presente. Assim como o doutor André disse no início, e todos, né, que aqui estão, esse ano é um ano atípico, tanto para a execução orçamentária em andamento, como para as eleições que se aproximam, né? Mesmo agora a gente já sabendo que elas passaram para novembro. E em relação à parte da execução orçamentária, assim como já foi dito aí das proibições, do que os gestores atualmente nos seus cargos têm que ter cuidado, na parte que eu gravei bem aqui, que o doutor André falou, da propaganda institucional. Porque o próprio Ministério Público, ele pede que sejam publicadas as ações que os governos estão executando diante a pandemia, né? O que é que está sendo feito para combate à pandemia? Então, um critério que eu uso muito e peço aos nossos clientes, a quem a gente dá assessoria, é que tenha cuidado para que essa propaganda institucional não seja também não o leve a fazer uma propaganda eleitoral antecipada. Não é que isso tem que ter muito cuidado para ele não ter a sua imagem vendida ao invés de ser a imagem da ação defendida pelo município ou da ação executada. Então, isso tem que ter muito cuidado. E uma das coisas que eu vejo que vai ser muito utilizado nessa campanha vão ser as redes sociais, pela dificuldade, né, da visita do corpo a corpo devido à pandemia que nós estamos passando, que aí não vai ter o velho aperto de mão e o velho abraço amigo, né, do candidato com os seus eleitores. E em uma das mudanças da legislação é que esse ano, a partir das eleições desse ano, se tem, né, autorização, que até a eleição passada não tinha, que é a parte do impulsionamento, né, das mídias sociais, né, que agora tem. Mas fica a questão que ele diz lá que tem que ser diretamente com o provedor, diretamente com o provedor que esteja instalado na região nacional do nosso país, e a maior questão é de como a gente vai fazer a comprovação dessa despesa.
né? Porque eles teriam que, a despesa para prestação de contas, aqui falando enquanto contador, a gente precisa de uma nota fiscal emitida em nome do CNPJ do candidato, a gente precisa de comprovantes, né, ou de um boleto bancário, algo desse tipo. E ele diz que o que a gente comprar de créditos para o impulsionamento dessas despesas de campanha através de propaganda eleitoral das mídias sociais, o saldo ele tem que retornar como sobra de campanha. Então, a gente tem que fazer um planejamento, a campanha tem que ser feito um planejamento bem feito, para que nem se compre a mais, nem se compre a menos, mas também que a gente tenha a documentação necessária para fazer a comprovação perante a prestação de contas, que assim como o nosso colega Dr. Luiz Alberto disse, nós temos até o dia 12 de fevereiro, então vai ser muito corrido. Do período eleitoral de novembro, a gente vai entrar para um período de transição entre os gestores que estão saindo para os que estão entrando e o final de uma prestação de contas que se passa para fevereiro. Então, vai se juntar aí a execução já em andamento, a transição de novos governos e uma prestação de contas, que muitas vezes os candidatos não veem essa questão da prestação de contas com tanto afinco, com tanto cuidado. Porque todo candidato deveria ter a pessoa específica para fazer aquela prestação de contas, se dedicar àquilo ali. Mas nunca prestam atenção, muitas vezes vem na contramão. Primeiro já executa toda a despesa daquela despesa de campanha, para poder depois conseguir uma comprovação de despesa. Aí o contador fica doido, porque tem aquela questão das parciais, só entrega na véspera. Aí, quando é acionado pela Justiça Eleitoral, sempre tem agente, né, para que a gente socorra. E na questão da prestação de contas, que já vem de alguns anos, né, que há necessidade realmente de um contador e da constituição de um advogado para que seja feita essa boa prestação de contas. Então, no panorama geral que a gente hoje discute nessa primeira mesa, né, é a prestação de contas com os seus empecilhos, que a gente tem que ver a execução já em andamento, e as questões do que vai ser necessário para a prestação de contas eleitoral com a forma documental correta em que o TSE e os TREs vão aceitar como comprovações aí, principalmente dessa parte de impulsionamento, né, das mídias sociais. Ok, doutor Alexandre, muito obrigado. E agora vamos começar as perguntas aqui. A gente tem algumas perguntas. A primeira delas. O que pode ser pontuado a respeito de doação de cestas básicas por gestores pré-candidatos através de lives musicais? Com a palavra, algum dos debatedores dessa mesa. Doutor André Costa, fica à vontade. Posso começar. Primeiro que nós sabemos que desde acho que a crise do mensalão, você teve uma reforma eleitoral em 2006 que proibiu a doação de brindes, né? Então, essa história das lives, tenho para mim que é possível você, entrar com a representação por uma propaganda eleitoral antecipada, desde que haja a insinuação de aquele comportamento ali caracterize uma tentativa de propagar que você é candidato. Obviamente, não vai esperar que a pessoa vai chegar e vai dizer, estou doando porque eu sou candidato. Mas o cara vai para uma live dessa. Aí o cara começa. Quero mandar um abraço aqui para o Marco, nosso prefeito lá de tal local, Marco, não sei o quê, a cara comercial. Parece que há um espaço para você tentar questionar se há uma propaganda antecipada, ainda que não haja a existência das palavras, chamadas palavras mágicas, que foi aquelas palavras definidas pelo TSE, e que depois do registro da candidatura, porque não antes, porque tem uma questão processual, as pessoas acham que pode entrar com a AGE agora. Tem duas coisas que o TSE consagrou. A primeira foi que você pode acumular os fatos, esperar o registro da candidatura, e aí você entra por fatos que ocorreram antes do registro da candidatura, porque para todos os efeitos, o candidato, ele era apenas um pré-candidato, ele não era candidato. Agora, como pré-candidato, você pode tentar uma representação por propaganda eleitoral antecipada. Claro que isso vai depender
do contexto. Na pergunta aí, ela coloca o que pode ser pontuado a respeito da doação de serviços básicos para gestores, pré-candidatos através de lives musicais. Ora, a doação, primeiro que se for a prefeitura doando, for algo oficial, não tem que fazer doação por live. A doação tem que seguir, acho que foi o nosso colega Luiz Alberto Galindo, colega de comissão também do Conselho Federal, que colocou muito bem, que é a questão da lista que deve ser feita, dos critérios, deve ter critérios objetivos, ninguém vai deixar de distribuir. Agora, isso não significa que você vai distribuir de qualquer maneira. E sempre, a lei lá deixa muito clara, tem a fiscalização, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, os órgãos de controle podem acompanhar. Então, o que tem que fazer é olhar a live, olhar se está passando do limite da live, se está usando essa live para ter benefício direto, gravar a live, fazer prova e levar junto ao Ministério Público ao próprio partido político. E eu queria só... houve uma colocação do Galindo, que eu achei interessante, sobre o julgamento de ontem, e ele até citou o caso de Pernambuco. Pessoal, em tempos extraordinários, nós devemos aplicar a lei de forma extraordinária. Nós não estamos no regime de exceção, mas estamos no regime de legalidade, que alguns constitucionalistas chamam, Pedro Serrano, Lênin Streck, de ilegalidade extraordinária. Por exemplo, o que é que o TSE fez ontem? O TSE disse o seguinte, foi cassado. Galindo lembrou muito bem. Só que como é que nós vamos convocar uma eleição nesse período de pandemia? Ora, o presidente da Câmara não pode assumir, porque se ele assumir, ele fica inelegível. Em determinados locais, não há compreensão que o juiz da cidade pode assumir. Então, vamos deixar exercendo o cargo temporariamente quem foi cassado, porque a situação, como é que eu posso dizer, menos prejudicial para o funcionamento das instituições. É bom lembrar aqui, no caso, que teve aquela senadora do Mato Grosso que foi cassada e que não houve a eleição suplementar exatamente porque não tinha como fazer em tempo de pandemia. O TSE acabou suspendendo. Obviamente que toda essa interpretação, pessoal, não pode cair num relativismo exagerado. Você tem os parâmetros, você alarga a interpretação, mas sem fugir dos princípios norteadores que garante a probidade, que garante a igualdade da disputa, garante a legitimidade e a normalidade do pleito. Obrigado, doutor André. Mais algum dos debatedores querem comentar a pergunta? Alexandre, uma questão também, inclusive, doutor André, que aqui no Nordeste, né, estão fazendo muito também, os municípios, como não tiveram condição de fazer festas juninas nas ruas, a população está transmitindo algumas festas através de lives, né, que aí o pessoal também tem que ter cuidado devido a venda da imagem pessoal do gestor, inclusive do que estiver em exercício, né, porque isso também está pegando muito, está pesando muito, né, então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que é feito através dessas lives, através ou promovendo ou doando, né, para que a imagem não seja vendida além do que se é permitido. Ok. Recebemos mais uma pergunta. André, deixa eu só fazer uma complementação rápida. Pois não. O Alexandre falou assim das lives, aí me chamou a atenção uma coisa. Me parece, aí se eu tiver, meus colegas podem me corrigir, que a realização da live, para mim, dependendo do tipo da live, vai servir como subsídio para a gente ingressar com a ação, porque não vai ter prova maior de você ter lá uma live sendo transmitida e dependendo do comportamento, porque assim, mesmo sendo por live, não se afasta dos princípios norteadores do artigo 37 da administração pública, dos princípios das regras inerentes a como deve ser a publicidade institucional. E aí tem a visão que você pode ter o viés da ação popular, porque causou prejuízo ao patrimônio público, o viés da improbidade administrativa e o viés eleitoral. Ora, se em tempos normais você não pode veicular a imagem do gestor, porque a propaganda tem que ser educativa sobre serviços e obras e não sobre a pessoa, porque fere o princípio da impessoalidade. Por que seria em tempos extraordinários
teria que vender a imagem do gestor. Então, me parece que essas lives, eu não tive nenhum caso ainda concreto, mas é possível analisar a partir do ponto de vista da ação popular, vendo se houve recurso do município, qual foi o gasto, como você disse, que se aplica bem a questão do impulsionamento, Alexandre, é seguir o dinheiro. Se você segue o dinheiro, você consegue descobrir se há ou se não há ilegalidade, a origem do dinheiro, quem financiou, quem bancou. Então, nessa questão das lives, e aí teve a colega que fez a pergunta, é analisar, isso aqui se enquadra numa ação popular, isso aqui se enquadra numa ação de improbidade administrativa, isso aqui se enquadra só no viés eleitoral, e a partir daí é possível. Obviamente que você não vai ocupar o judiciário em tempo de pandemia com questões sem qualquer fundamento ou base fática, mas é sempre bom dar uma olhada se há algum enquadramento. A regra geral é que propaganda, seja ela virtual, presencial, TV, rádio, não pode violar, desatender o princípio da impessoalidade. Obrigado, André. Obrigado, doutor André. Temos mais uma pergunta aqui, é mais direcionada ao doutor Marco Vilar. Qual será o papel dos advogados municipalistas nesse processo eleitoral com a mudança de data, principalmente com pouco tempo para transição? Justamente, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Antes nós tínhamos cerca de 2 meses entre as eleições, no mês de outubro. Aqui nós só temos 2 municípios que podem ter segundo turno, a capital e Campina Grande, e Campina Grande também. Campina Grande é também segundo turno. E nós tínhamos os demais 221 municípios com 2 meses para fazer, pelo menos 2 a 3 meses para fazer essa transição, que nós não vamos ter. Isso, obviamente, acarreta muita dificuldade. Haja vista que os gestores que vão assumir, e aí voltamos à importância da advocacia municipalista, a importância dos contadores públicos municipais. Nós vamos ter um trabalho redobrado, podem ter certeza. Nós vamos ter um trabalho que nós teríamos 2, 3 meses para fazer uma transição, como a lei determina que assim seja, sob pena de aplicação de multas e sanções aos gestores que estão deixando o mandato, em especial, né? Porque tem que formalizar a comissão de transição, os dois, o que ganhou as eleições e o que está saindo do mandato. Essas comissões têm informações a serem trocadas ao longo de 2 ou 3 meses. E agora eles só vão ter pouco mais de um mês e meio para fazer isso. Então, temos pela frente, com certeza, um final de ano muito agitado, onde teremos aí, a colega aqui, Alexandre, sabe muito bem disso, os outros que participam aqui, militam nessa área, nós vamos ter aí 45 dias que podem esperar. Nós vamos somar os trabalhos corriqueiros com aquele trabalho que nós teríamos 2 ou 3 meses para fazer. Muito importante essa pergunta e reforça ainda mais a importância da advocacia municipalista, dos contadores públicos municipais, em especial neste ano, como já dito diversas vezes, totalmente atípico do ponto de vista eleitoral. Muito obrigado, doutor Marco. Bom, então, sem mais perguntas, chegamos ao final aqui dessa primeira mesa. Gostaria de agradecer aos participantes, né, dessa primeira mesa de debates aqui, André Costa, Luiz Galindo, Marco Vilar e Alexandre.